Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre uma excelente notícia para o time do Cruzeiro, dessa extensão do prazo de transferências da CBF, que não vai ser mais um encerramento nesse próximo dia 4 de abril, e sim no próximo dia 20. Então o Cruzeiro vai ter um prazo aí de mais de 16 dias a mais, né, para tentar algumas tratativas no mercado, até porque internamente o Cruzeiro tratava como quase que impossível trazer um reforço antes do fim dessa janela. E será que ter essa extensão no prazo muda alguma coisa? Será que a dificuldade seria realmente no prazo ou em questão financeira? Que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos, que já está bem próximo. Então quem puder se inscrever vai me ajudar demais. E antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essa aqui que eu estou gravando hoje, o vídeo para vocês. Várias outras aqui também, inclusive personalizadas da temporada passada e que já tem o modelo disponível dessa atual temporada. Dependendo de quando você vai assistir esse vídeo, o modelo desse ano saindo a partir de R$ 140, sem a personalização, e personalizada a partir de 170, tá? Só que lembrando, você vindo aqui pelo canal, vai lá no Instagram deles, que eu vou deixar na tela e o link na descrição. Você falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto em qualquer uma, tá? Em qualquer peça, seja do Cruzeiro, seja de times internacionais, personalizada, sem personalização. Então tá aqui várias opções interessantíssimas para vocês. Essa aqui do Ajax também, que eu levo para gravar os vídeos. Então, link da DG tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Entrega grátis aí, envio grátis para todo o Brasil, né? Com um prazo bem interessante também, parceiro aqui do canal há mais de um ano, né? E 2 meses. Bom, então eu quero começar aí falando sobre essa extensão no prazo de transferências, que já tinha essa especulação que eu trouxe aqui para vocês desde a última quarta-feira, que a CBF cogitava, né, ter essa prorrogação do prazo de inscrições. Por quê, Gustavo? Porque a janela não faz sentido você fechar ela no dia 4, sendo que o Campeonato Brasileiro começa dia 16, dia 15. Então, só por aí já seria um indício. E outra, que, por exemplo, o Água Santa acabou chegando na final do Paulistão e o time iria jogar o primeiro jogo dia 1º e o segundo dia 9 de abril. A questão a janela de transferência se encerraria dia 4, né? E aí, os jogadores ficariam no clube, não assinariam no bid da CBF com outras equipes, para a Série B, para a Série A, e jogaria a segunda final, então, ou com todo mundo saindo do time, ou, por exemplo, o time ficando com todos os jogadores que disputaram o jogo da ida no dia 1º e no dia 9 disputava essa segunda final, sendo que o Água Santa não teria calendário para a Série D. E aí, o que queria fazer com esses jogadores? E não foi só o Água Santa, vários times também do futebol brasileiro, no geral, e aí a CBF fez essa exceção, primeiramente para o Água Santa, depois para os clubes que chegassem até a decisão, poderia ter um prazo maior, né? Por exemplo, o Cruzeiro quer contratar o Rodrigo Moledo do Internacional. Se o Internacional tivesse passado para a final, o Cruzeiro poderia sim contratar ele, ao invés de um jogador, por exemplo, do outro clube que não chegou na decisão. E assim, tava uma bagunça, né? Não dava para entender quem poderia chegar, quem não poderia. Então a CBF, aí, de acordo com o Jorge Nicola, acabou confirmando esse prazo até o dia 20 de abril. Só que tem algumas regras aqui, tá? Jogadores que, no caso, disputaram o estadual nesse ano, podem assinar. Não podem mais vir jogadores que estavam no exterior. Então, o Cruzeiro interessado, por exemplo, no jogador do futebol uruguaio. Não, até dia 4 de abril. Não pode passar dessa data. Inscrições para os campeonatos sul-americanos, o Cruzeiro não vai estar, mas se encerrou nessa última sexta-feira, no máximo até segunda, que os clubes podem tentar negociar. E assim, o Cruzeiro então pode trazer jogadores também livres no mercado, que já estavam sem contratos. Por exemplo, o Júnior Caissara, né, que o Cruzeiro tinha interesse. Então, queria que desse atualizado para vocês, que é uma notícia muito boa. Só antes também, o Jorge Nicola perguntou na live que ele fez nessa última quinta-feira, inclusive os créditos aí para ele, foi uma pessoa de confiança da diretoria do Cruzeiro, um cargo aí importante, né, do Cruzeiro, não confirmou quem era, se teria a possibilidade de chegar mais reforços no Cruzeiro, só que até o dia 4, né, até a próxima terça-feira. A pessoa disse que não muito, assim, não descartou completamente, só que não falou que iria chegar. Então aquela, né, se aparecer, ok. Se não, o Cruzeiro não deveria trazer mais ninguém antes do início do Campeonato Brasileiro, que eu particularmente acho um erro. Acho que o Cruzeiro tem que trazer mais um zagueiro, tá? Não faz sentido começar com essa zaga, totalmente, na minha opinião, ainda fora de cogitação, o Cruzeiro começar com essa zaga que seja o Luciano Castan, por exemplo, o Oliveira, o Reinaldo, não estou gostando, acho que precisaria de um nome de peso, que pelo que parece o Cruzeiro não vai trazer. Só que estender nesse prazo seria possível? Quais são os jogadores que o Cruzeiro monitorou nos últimos dias, né, nos mais recentes, que eu quero atualizar aqui com vocês então nesse vídeo. Bom, primeiro que eu já comentei agora, né, o Júnior Caissara, lateral aí de 33 anos de idade, que está livre no mercado, então poderia chegar, justamente porque ele já não tem vínculo mais de 2 meses com o Başakşehir,
lá da Turquia. O Cruzeiro já fez a primeira proposta, trouxe aqui atualizações para vocês do Gabriel Duarte, lá do Globo Esporte, e do Samuel Venâncio, que o Cruzeiro fez uma primeira proposta recusada e as partes ainda conversavam, apesar de ter dado uma esfriada, não foi encerrado completamente essa discussão. Que ele chegaria para fazer um papel na lateral direita, né? Porque ele é lateral direito e lateral esquerdo. Lateral esquerdo, o Cruzeiro já tem o Marlon e o Kaique, não acho que vai chegar para fazer esse setor. Só que lateral direito temos apenas o William, que ainda está numa transição, não está 100%, e o Igor Formiga, que não tem agradado nada a torcida, nem a comissão técnica passada, e o Wesley Gasolina deve perder aí alguns meses pelo Cruzeiro. Então vamos ver, né, se os clubes as partes, né, acabam chegando a um acordo com o jogador, o Júnior Caiçara, que inicialmente eu não achava uma boa opção, só que agora eu já vejo como, quem sabe, uma alternativa. Outro aqui também que foi especulado, o Rodrigo Moledo, jogador que, assim, começa a temporada muito bem pelo Internacional, 11 partidas no total e um gol marcado. A questão é, dos últimos 5 jogos do Internacional, principalmente a reta final, né, por exemplo, contra o Caxias, ele não foi titular nem sequer entrou em campo. Então mostra que o zagueiro, até daquela primeira procura do Cruzeiro, ele gostou da proposta, porque veria a possibilidade de ser um titular absoluto no Cruzeiro, papel que ele não vai exercer pelo Internacional, na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão. A questão do Rodrigo Moledo o salário, que sem dúvidas é muito alto, só que ainda tem mais. Ele tem contrato até o final do ano e o zagueiro de 35 anos, como já tem uma ótima relação com a diretoria, com a torcida do Internacional, não vai ficar forçando a barra para o Internacional liberar. Se o Internacional falar, ok, nós entendemos, acho que é melhor você realmente ir para ser titular, ok. Se não, ele não vai fazer esforços para mudar, né, para o Cruzeiro, mesmo gostando dessa proposta da Raposa, que eu entendo completamente, porque é um zagueiro que já jogou 12 anos aí pelo Internacional, já está há mais de a 6ª temporada consecutiva com a camisa do Inter. Ano passado sofreu com alguns problemas de lesões, jogou apenas 23 jogos e nesse ano, pelo que parece, já está 100% recuperado, só que igual eu falei, o Internacional tem as duas opções na zaga, que têm sido titulares do técnico Mano Menezes nesse início de ano. Acho que seria uma ótima opção, um cara que resolveria boa parte dos problemas da zaga do Cruzeiro. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Outra solução aqui, alternativa, né, que não seria, na minha opinião, a solução de todos os problemas, mas pode ser um nome interessante, a respeito do Felipe Sampaio, que pertence ao Botafogo e já foi especulado aqui no Cruzeiro. Zagueiro que tem contrato com o Botafogo até o final desse ano e que na atual temporada, dos 15 possíveis jogos do Botafogo, ele jogou apenas 6, sendo 3 deles como titular. Então claramente não tem essa expectativa de ser o titular, até porque os dois zagueiros vivem, o Adrielson e o Vitor Cuesta, uma fase muito boa. Então acaba que ele fica como um reserva. O Cruzeiro já demonstrou interesse nele no final do ano passado, só que não tivemos atualizações do Cruzeiro procurando ele, tá? Mas como aí o Cruzeiro vai encerrar a janela sem contratar nenhum zagueiro, eu particularmente acho que poderia sim ser uma boa opção. Zagueiro que passou muito tempo no futebol da França, jogou a primeira divisão no futebol francês, ficou quase 3 anos lá antes de voltar para o Brasil. Então, 28 anos de idade também, igual eu falei, não chegaria para resolver os problemas, não passaria tanta confiança, como por exemplo, especulou, né, o Moledo, o Veríssimo, possível, né? Mas assim, acho que poderia ser uma alternativa interessante, até porque essa zaga aí não tem passado confiança e deve ter um nível de rotatividade grande, ainda mais com várias rodadas da Série A. E para terminar aqui com vocês, um dos poucos pontas que foi especulado, né, que no caso é só a atualização do Gabriel Barros, que eu já trouxe aqui também no canal, o ponta de 21 anos, que tinha proposta para defender o Internacional, que acabou não avançando, tá, com o Internacional. No caso, o jogador que acho uma excelente opção, ainda não está definido onde que ele vai jogar no decorrer desse ano. Atleta aqui pelo Paulistão, pelo Ituano, 15 jogos, 1 gol e 1 assistência, e também aí que tivemos atualizações que o Cruzeiro procurou informações do jogador no final do ano passado e nesse ano também. Só que a Raposa, desde a época, já entendia que precisava de um atleta mais experiente. Então, quem que trouxe que é mais experiente assim, desde desse interesse no Gabriel Barros? Tudo bem, esse interesse aí podemos pensar que seja em novembro. Aí ok, trouxe vários jogadores para a ponta mesmo, mas se for um recorte de 1 mês e meio, 2 meses e meio para cá, não trouxe ninguém para essa função, que ele também atua de ponta esquerda e meio ofensivo. A pedida do Ituano no final da Série B era 2 milhões de reais e agora no final do Paulista 2 milhões e meio. No caso, o Ituano no ano passado, o jogador fez 6 gols, 2 assistências em 35 jogos. Eu particularmente faria, tá, essa investida, nem que seja em um pagamento de parcelas e tudo mais, acho que, nossa, chegaria para
ajudar demais nesse setor ofensivo do Cruzeiro, fora que tem um potencial muito grande, poderia, sem dúvida, ser uma alternativa nesse primeiro tempo, nesse primeiro momento para jogar, um reserva imediato na segunda etapa. Não é à toa que o Internacional tinha interesse nele para disputar a Libertadores, então acho que é uma ótima opção. Não é totalmente fora da realidade, porque é um valor baixo, mas ainda assim seria complicado, só para vocês entenderem, né, que a situação financeira do Cruzeiro também não ajuda em absolutamente nada. Deixa aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube, conferir outras sugestões que eu deixei aqui na tela final para vocês e o link embaixo também da DG Store para você garantir suas camisas personalizadas com 10% de desconto, falando aqui, né, que veio pelo canal. Valeu, galera!